Para o barro se tornar um vaso, existem 7 passos. A Bíblia relata que em determinado tempo, a nação de Israel estava moralmente caída em pecados. Como Deus não tem prazer na destruição de seu povo, ele ordenou que o profeta Jeremias trouxesse uma palavra de arrependimento insistentemente ao povo. O Senhor Deus leva a casa do oleiro para observar como seria a formação de um vaso. Queria Deus mostrar para o profeta o processo que o oleiro usa na construção de um vaso. Semelhantemente, ele usa para restaurar os seus escolhidos do seu povo. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: És que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias 18, verso 1 até o verso 6. Os 7 passos. O primeiro passo: a escolha do barro. Fala da escolha divina. O homem é escolhido antes mesmo de ser um vaso. Segundo os geólogos, existem centenas de variedades de barros no planeta, mas apenas 8 tipos servem para fazer um vaso. O oleiro conhece cada tipo de barro. Para uma boa construção, esta é a escolha fundamental. Segundo passo: peneirar o barro, tirar do barro as pedras, as raízes, os galhos secos e lixo. Este processo fala do novo convertido quando sai do mundo e inicia o discipulado, mas também fala de um tempo muito doloroso quando o oleiro inicia o processo da limpeza das coisas no mundo, na vida do crente. As pedras do orgulho, as raízes de amargura lá do mundo, os galhos secos das frustrações e decepções da vida. E ainda o lixo que retrata o pecado na vida do homem. Terceiro passo: o barro passa por um período mais doloroso. Aquilo que antes era visto como torrões seco e duro, agora será umedecido com água, e depois pisado e ainda amassado pelo oleiro. O segredo da cerâmica é uma massa de argila bem amassada. Fala do tempo em que o homem estava com o seu coração duro e ressecado pelo vento seco do mundo. Agora está sendo irrigado e umedecido pela água da palavra de Deus. Mas em seguida ele recebe as primeiras provas. Será amassado pelo oleiro e isso é necessário para dar sustentação e liga ao barro. Esse processo fala da fé do cristão e da perseverança em meio às provações. Quarto passo é o período de curtição. O barro é submetido a um longo tempo sozinho, coberto por uma lona, com o objetivo de extrair toda a impureza ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior para não trincar, até que chegue no ponto de ser formado um lindo vaso. Esta etapa, para quem tem uma chamada de Deus, é o tempo mais difícil de o homem esperar. Esta fase do barro coberto fala do período do anonimato. O barro é sozinho. É um tempo que o obreiro passa na solidão, mas é exatamente nesse tempo que o oleiro divino extrai da vida do homem todos os sonhos e desejos da antiga vida, para que possa respirar o oxigênio do céu, e será esvaziado das bolhas do orgulho que faz trincar a verdadeira essência da vida cristã. O tempo de espera tem um prazo diferente para cada barro, como também depende do vaso que o oleiro quer fazer. Quinto passo: após um longo período que o barro é preparado, o oleiro coloca sobre as rodas e, em curto espaço de tempo, nas mãos do oleiro ele recebe a forma de um vaso, conforme a vontade do oleiro. Esta etapa do longo período de preparo do barro e do curto prazo para a formação do vaso. Isso fala sobre o ministério do obreiro. Sexto passo: depois do vaso ficar pronto, ele é colocado para secar na sombra até que ele enxugue e fique resistente ao teste do forno, que aumenta a intensidade aos poucos até que fique uma fornalha ardente. O período de descanso do vaso se refere à proteção do Senhor. Sétimo passo: o mais difícil de suportar. Nenhum vaso suportaria sem ter passado por todos os outros passos. O vaso é colocado dentro do forno, é aquecido gradativamente e chega no final em altas temperaturas. E quanto mais o fogo aquece, mais o vaso fica bonito e forte.
É nessa hora que ele é purificado de toda impureza interna, não aparente. Além disso, ele é transformado para ser sempre um vaso útil. Ele é o oleiro. O profeta Jeremias foi levado à casa do oleiro e observa moldar o barro. Deus mostra-lhe que ele é o oleiro. O barro não se molda sozinho, apenas Deus tem o poder para guiar a nossa vida, conforme vemos em Jeremias. Nós somos o barro. Claro que na mensagem de Jeremias, o povo de Judá representa o barro, porém, não erramos ao aplicar isso à nossa vida pessoal, que não está nas mãos de alguma força invisível, entre aspas, ou de um destino secreto, entre aspas, pois está nas mãos do Deus Todo-Poderoso que dirige pacientemente a nossa vida, procurando realizar sua vontade. O oleiro trabalha com paciência o barro e modela com ternura. A vida é a roda. O oleiro gira a roda e apenas ele controla a velocidade dela. Como cristãos, nossa vida não é controlada pelo acaso ou pela sorte, mas por Deus. Ele determina as circunstâncias da vida que nos moldam. A desobediência é o defeito. Seria maravilhoso se o barro sempre se entregasse às mãos do oleiro, mas isso normalmente não acontece devido ao pecado. O profeta viu o vaso defeituoso se quebrar nas mãos do oleiro, ser feito de novo com o mesmo barro. As provações são o forno. Nenhum vaso tem qualquer utilidade até passar pelo forno. O calor enrijece e embeleza o vaso e aumenta sua utilidade e valor. A vida tem seus fornos. O Senhor sabe exatamente quanta provação podemos suportar. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, diz sobre isso. Os cristãos que levam vidas protegidas fora do forno do Senhor perdem muitas bênçãos de sua graça, que os que estão dispostos a sofrer com Cristo e por Ele recebem. Glória a Deus, aleluia. Fique todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?